Olá, como é que você está hoje? Animado para essa aula? Bom, essa aula, embora tenha uma apresentação, eu quero mostrar para vocês alguns elementos que constituem uma apresentação. Primeiro, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente tem que ter uma ideia clara, muito bem estabelecida, ou seja, tem que estar muito bem estabelecido o que nós queremos apresentar. Muitas das vezes, as pessoas chegam, pegam os aplicativos de apresentação, o que faz? Começa a digitar um monte de texto, coloca aquele texto, um texto grande, aí chega na hora, faz assim, informática no ensino da química, professor Genilson Pereira Santana, disciplina IEQ 143. Química, sede. Não é assim que a gente apresenta. Primeiro, para fazer uma apresentação, você tem que ter uma ideia muito clara de qual aplicativo que você vai usar. Você pode usar dois aplicativos que são mais populares que a gente está ensinando nesse curso. O primeiro deles é o PowerPoint, que constitui o quê? O pacote Office. Né? Lembrando que o pacote Office, você tem quatro programas fundamentais, né, que constituem o pacote Office. O Word, que é um programa, que é um aplicativo, vamos colocar assim, eu falo programa, aplicativo é a mesma coisa. O Word, que é um aplicativo para você fazer digitação de texto que você já viu anteriormente, né, nos vídeos anteriores. Você tem a planilha, que é o Excel. Você tem o PowerPoint, que é o que eu fiz essa apresentação. E você tem o Access. O Access é banco de dados. Tá? Já no Google Docs, quando você tem uma conta Gmail, você também recebe os mesmos pacotes, só que com outros nomes. Você tem o Google Docs, que é o aplicativo de escrita de texto. Você tem o Google Planilha ou Google Sheet, que é o aplicativo para você trabalhar com planilha eletrônica. Você tem o Google Apresentação, que é o aplicativo para fazer as apresentações como essa aqui. No caso de banco de dados, o Google Docs, o Google, o pacote Google, usa o mesmo Google Sheet, ok? Bom, primeiro, antes de você fazer uma apresentação, quero você repetir novamente, você tem que ter uma ideia clara do que você vai apresentar. Nesse caso aqui, eu estou mais tranquilo. Por que eu estou mais tranquilo? Porque o design do slide ele já está pronto. O que a gente chama de design do slide? Os elementos do slide. Essa primeira parte aqui, tá vendo? A parte superior e aqui escrito Química Sede. Então, esse formato aqui, olha, ele constitui o design básico desse curso. Então, você vai ver durante todo o curso, você vai ver apresentações guardadas esse design e embaixo com qual elemento. Você tem aqui o elemento que está aqui disciplina IEQ 143. O que vai mudar é aqui o código da disciplina, né? Pode ser um IEQ ou outra coisa, ou pode ser uma matemática, um EM, e assim por diante. Bom, aqui o que nós fizemos? Escolhemos o título. Então o título está todo em caixa alta e o Genilson Pereira Santana caixa alta, ou seja, eu tenho uma letra maiúscula e letras minúsculas, tá? E tem um tipo de letra, tá? Que quando a gente falar especificamente da apresentação, eu vou mostrar para vocês como escolher a letra e como escolher o tamanho da letra e como escrever, tá? Então, um dos elementos que nós temos é esse. Aqui, no caso, foi o título. A gente guardou o título desse jeito. O segundo elemento que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Se você notar, a partir do momento que eu passei, guardei o mesmo design, aparece o quê? O Genilson falando numa apresentação de vídeo. O que a gente quer dizer com isso? Dizer que se você tiver necessidade, dentro do teu planejamento de apresentação, colocar um vídeo, vai lá, pega um vídeo do YouTube, por exemplo, que você pode colocar aqui, e com esse vídeo do YouTube vai fazer a tua apresentação. Mas, de novo, essa apresentação depende de quê? Depende do que você planejou como apresentação. E os vídeos, de modo geral, é muito perigoso, porque os vídeos, de modo geral, a pessoa não apresenta, quem apresenta é o vídeo. Então, o que é interessante? Você colocar elementos menores no vídeo, tá? Como aqui, se você não percebeu, mas esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação, tem 44 segundos, tá? Em 44 segundos, ou seja, a base dessa apresentação não é esse vídeo, mas esse vídeo está o quê? Me apresentando. E isso constituía o quê? Uma aula de outra disciplina que eu fui professor, que eu sou professor na realidade. Então coloque isso na cabeça de você. Qual que é? Coloca o quê? O vídeo ele é interessante, mas não é, digamos assim, ele não pode ser usado todo a sua apresentação. Tá? A não ser se você está produzindo com o Google Apresentação, ou desculpa, com o Google Apresentação ou Google ou PowerPoint, desculpa, você vai gravar um vídeo, porque ele possibilita o vídeo. Esse vídeo, por exemplo, ele faz parte de uma aula
ele está aqui junto com o PowerPoint. Se eu salvar como vídeo, vai constituir o quê? Vai ser um novo vídeo, tá? Então, de novo, tomem cuidado com o vídeo. O vídeo é para mostrar alguns aspectos que você acha importante, tá? Outro elemento que nós temos aqui é o seguinte, olha bem, esse slide aqui, você observando, você vai perceber que mantém o quê? Mantém a parte básica, tá? O que é a parte básica? Em cima química, embaixo a linha, essa linhazinha no meio eu estou usando para quê? Para colocar os elementos. Aqui, a molécula de água, eu quis mostrar nesse slide especificamente que a molécula de água, ela faz parte do planeta Terra e ocupa a maior parte do planeta Terra, né? 2/3 do planeta é água. Mas o enfoque aqui é a molécula, é a molécula de água. Então, quando eu clico, a molécula de água ela sobe, tá, numa estrutura. Então, eu quis relacionar que esse mundão todo, eu tenho uma molécula muito simples. Olha bem, a molécula de água ela subiu devagar. Isso nos programas usados para apresentação chama efeito. Eu coloquei um efeito aí. Qual é o efeito? O efeito de movimentação que eu utilizei conforme a minha conveniência e como eu planejei. Tá? Fique, sempre tenha cada slide muito bem planejado. Eu não tenho, professor. Então o que a gente faz? O que você faz? Você coloca tudo, pode botar tudo de texto, depois você começa a retrabalhar esses slides de tal forma que ocupa. Conforme você vai avançando, você vai melhorando o seu slide. Ou seja, não produz o slide e vai apresentar. Produz o slide, apresente para você mesmo, vê se te atende, né? Se essa ferramenta te atende para mostrar o que você tem a apresentar. Outro elemento, aqui, olha, nós temos aqui qual é o processo de solução da água. Do cloreto de sódio. Deixa eu ligar aqui, ó. Nesse caso, o outro apareceu automático. Nesse, eu coloquei o vídeo de propósito, porque aqui a gente está falando o quê? Da dissolução. Aí a gente explica, está explicando aqui o que é o NaCl. E aqui, ó, por exemplo, as bolinhas cinzas é o Na, e as bolinhas verdes é o Cl. Bom, aqui, olha, as moléculas de água chegando e retirando o quê? Retirando tanto o sódio quanto o cloreto. E mostrando para o meu aluno, ou para o meu telespectador, quem está assistindo o seminário, como funciona o processo de dissolução de quem? Do cloreto de sódio. Tá? Porque nem sempre na química, apesar de a gente ter essa quantidade grande de simulações, essas coisas todas, muitas vezes o professor chega lá e coloca assim, NaCl, uma seta, Na mais, Cl menos. E o aluno não tem essa condições de enxergar, muitas das vezes, isso que está aqui. Ou seja, nós temos aqui a molécula de água, né, solvatando tanto o cloreto quanto o íon sódio. E nesse vídeo, o que a gente tentou mostrar? Mostrar como funciona isso. Tá? Outro elemento bastante comum que vocês vão usar, deixa eu avançar aqui, são as reações químicas. Né? Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos o processo de solução pela água, a gente está mostrando que a água também passa por esse processo de dissolução chamado autoionização, que vocês vão ver na química geral, na química analítica aí para frente. Mas aqui o que a gente quis mostrar? Que a água, ela passa por um processo de autoionização e, nesse caso, forma íons H+, e OH-, uma reação química, meia seta de ida, meia seta de volta, para explicar e indicar a pessoa que está vendo o seminário, ou a minha apresentação, ou a tua apresentação, de que a água, ao fazer esse processo de autoionização, ela faz isso no equilíbrio, meia seta de ida, meia seta de volta, significa que essa reação é de equilíbrio, ou seja, ao mesmo tempo está formando íon H+, e OH-, o íon H+, e OH- se juntam para formar H2O. Então vai, volta. E essa reação, ela é o quê? Ela é comandada por uma equação que a gente chama de equação de equilíbrio. Nesse caso, KW, o W aqui significa water, tá? Vem da sigla inglesa. Por que vem da sigla inglesa? Porque a gente já tem o Ka, que é constante ácida, então não teria Ka, constante ácida, KH, sei lá, para a constante da água. Então optou-se usar a sigla correspondente à escrita em inglês. Então, KW é igual a H+, concentração de H+, vezes OH-. Então, esses elementos, o que eu quis mostrar? Como é o equilíbrio da água. O equilíbrio da água, ele foi definido, o pH, foi definido o pH através do equilíbrio da água,
por esse senhor chamado Sorensen. Então, eu quis mostrar para o meu aluno, né, quem definiu isso. Não pura e simplesmente apareceu uma definição. Então, eu estabeleci isso. Da mesma forma que você pode estabelecer outra coisa. Por exemplo, você pode chegar, fazer um teatro, né, para a definição da água e colocar o vídeo aqui. Ou então você pode achar figuras mais interessantes e você pode colocar aqui também, nada impede, desde que estou sendo incisivo nisso com você. O que eu estou sendo incisivo? É que você tenha que ter um planejamento do que você vai apresentar. Nesse caso aqui, eu planejei mostrar quem definiu isso, que é o Sorensen. O que ele definiu? Que pH é igual a menos log de H+. Essa é a definição dele. E depois, para finalizar esse vídeo, nós mostramos como é que é construída a escala de pH. No caso aqui foi escolhida essa figura porque, se você notar a gradação de cores, né, vai do vermelho ao roxo, quais são os efeitos do pH à medida que ele vai do 0, que ele começa a aumentar até o 14. Eu planejei isso. Então, olha bem, para encerrando essa aula, você tem que ter consciência do seguinte, que você tem em mãos, você vai aprender, você vai ter em mãos o quê? Dois aplicativos que são armas poderosas que vai desde os executivos, desde o cara mais rico, o executivo mais rico, até nós, pobres mortais aqui embaixo, utilizam esse programa. Mas, olha bem, esses programas são usados para você dar um show, né? Por isso que o equipamento que você projeta isso é chamado data show. Ou seja, pense sempre em dar um show nas suas apresentações. Para isso tem planejamento. Dica de ouro. Ah, professor, eu não tenho ainda essa vivência. Coloca tudo que você cabe, que uma das grandes vantagens, tanto nos aplicativos de texto, quanto os aplicativos de apresentação, que você pode deletar, né, então, apagar os excessos, você começa faz uma apresentação com isso e, à medida que possível, vai cortando, vai substituindo o texto por figuras, por vídeos, de tal forma que a sua apresentação se torna um show. Aí, mais uma vez, não produza um vídeo, não produza uma apresentação e vá lá e apresenta, porque é bastante comum, vou ter que fazer a apresentação, hoje eu não faço, eu vou fazer amanhã. Aí chega amanhã, não, vou fazer depois, já que é daqui uma semana, aí chega na véspera, produz a apresentação, realmente sai a apresentação. Só que ela não vai sair com a qualidade, porque ela não é uma apresentação. O que você colocou os dados lá e foi lá e falou um monte de coisa. A apresentação, você tem todo o recurso para fazer o quê? Para mostrar a tua mensagem de uma forma clara, didática, concisa, de tal forma que o teu ouvinte, a pessoa que está assistindo ao teu seminário, a sua apresentação, goste. Até a próxima, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente insere figuras, como é que é constituído os programas de apresentação. Até a próxima.